No último vídeo, a gente discutiu a necessidade de dizer não e formas de fundamentar o nosso não. Agora, para finalizar essa série, eu quero falar de como dizer sim. Sim para você mesma, sim para a vida, sim para as oportunidades que podem e que provavelmente vão vir se você está fazendo tudo isso aqui direitinho. Uma coisa importante para a gente entender, principalmente depois de ter visto o vídeo do não, é que dizer não para o que é externo muitas vezes significa dizer sim pra gente. Quando eu digo, olha, eu não posso entregar tal coisa porque eu não tô na melhor energia, eu tô me autorizando a estar na energia que eu tô, sem forçar, sem dizer que eu devia estar de outro jeito e tudo mais. Mas não, porque nem sempre. Eu adoro essa frase, agora eu incorporei ela na minha vida. Nem sempre dizer não para os outros significa que a gente está dando para nós mesmas os sims que a gente precisa para prosseguir. E é sobre isso que eu quero falar. A importância da autorização, do reconhecimento e desse sim redondo, aberto, bonitão que a gente precisa falar para as nossas vontades e, enfim, para a gente viver uma vida prazerosa enquanto a gente empreende. Então, o primeiro ponto que eu quero te convidar a pensar é da importância de dizer sim para a sua história, exatamente como ela foi, sem ser atravessada por vários eu devia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. A sua história, ela foi como ela foi e você tomou as decisões que você podia tomar no nível de consciência que você tinha naquele momento. E quando eu falo autorizar a sua história, vem desde a sua formação profissional, que pode não ter nada a ver com o que você faz hoje em dia, suas decisões de vida mesmo e a sua experiência. Validar a sua experiência é dizer sim para a sua história. Inclusive as experiências que foram mal sucedidas. Sim, é muito importante a gente reconhecer que elas existiram. Não tô querendo dizer que você precisa revivê-las, perdoar, insistir, nada disso. Mas a gente tem uma tendência a querer simplesmente retirar da nossa história aquilo que a gente acha que não deu fruto nenhum. Sem perceber que isso é parte do nosso processo e pode ser uma parte muito importante de uma coisa que vai nascer lá na frente e que a gente mira, que a gente tenta, que a gente quer fazer nascer, mas falta algo. Falta você dizer sim para tudo que te aconteceu. Você tomar tudo que te aconteceu como seu, como parte da sua vida, como parte da realidade. Então, validar a sua história vem desde as suas origens, de tudo o que o seu transgeracional, seus antepassados, sua ancestralidade fez para que você chegasse até aqui, tudo que te beneficiou para chegar até aqui, tudo que foi sua escolha e o que não foi sua escolha, que te aconteceu, todas as oportunidades que você teve, mas que você teve a decência de agarrar, e as oportunidades que você teve e que você não pôde enxergar como oportunidades também. Tudo isso faz parte de você e espera ansiosamente pelo seu sim para poder estar integrado. Segunda coisa que você precisa desesperadamente dizer sim para os seus desejos e para os seus valores, para a sua Vênus interior, a Vênus do seu mapa ou o arquétipo venusiano dentro de você. A gente vive num mundo que ainda é um pouco contaminado pelo pensamento industrial, onde tudo que é feito no processo tem que ser justificado pelo resultado que a gente está esperando. Então, por que estamos parafusando isso? Porque no fim vai sair um carro. Porém, sendo mulheres cíclicas, tendo energia feminina, independente de ser uma mulher biológica ou não, a gente vive muito mais do que resultados, né? A gente vive de processos mesmos que precisam ser desfrutados do começo ao fim. E uma coisa que faz a gente sair dessa linearidade da produção de resultados em série é admitir que a gente tem desejos que não estão necessariamente relacionados ao nosso trabalho, ao nosso serviço, ao que a gente acha que é nossa responsabilidade ou não. Assumir e validar não quer dizer que a gente vai sempre conseguir fazer o que a gente deseja, ou que a gente vai viver só sentindo prazer e nunca sentindo dor e nunca tendo que lidar com responsabilidades, tá? Mas é importante a gente entender que esses desejos existem porque eles apontam os nossos valores. Lembra que eu falei numas aulas atrás que você entender o seu valor é muito importante, você precisa saber o seu valor para poder comunicar, para poder atrair um cliente, para poder
viver esse processo venusiano, fértil, vem dos nossos desejos. Os nossos desejos, eles apontam caminhos. Eles indicam coisas muito mais profundas que a gente quer por detrás deles. Então, às vezes, um desejo de fazer uma aula de piano, que não tem nada a ver com a sua profissão, na verdade, tá te apontando que você tem uma veia artística, uma expressão que você quer colocar no mundo. Mas se você não seguir esse desejo, se você não validar ele dentro de você, talvez você nunca viva esse processo que lá na frente vai culminar em alguma coisa que tenha a ver com o seu trabalho, ou que não, que simplesmente vai servir para você ser feliz e pronto. Porque a gente não precisa fazer só coisas úteis. A gente pode fazer as coisas só pra gente ser feliz, sei lá. E terceira coisa que a gente precisa aprender a validar e dizer sim, que é o receber. É muito difícil prosperar quando a gente tem problemas para receber. Uma coisa que sempre acontece, eu vejo muito nesse processo de empreender. A gente fica preso na ideia de que quem vai trazer um recurso ou pagar por alguma coisa que a gente fez é quem está sentado na nossa frente. Então eu tô aqui te dando uma informação valiosa e pode ser que eu acredite que é você que vai trazer alguma coisa em troca, né, por isso, pra mim. Sem perceber que o universo ele funciona de uma maneira muito mais complexa. Às vezes isso que eu faço aqui pra você vai gerar um resultado lá na frente. Uma outra pessoa vai me trazer uma oportunidade. O dia que eu precisar de alguma informação importante, essa informação vai vir através de um livro, através de uma palestra, através de algum outro conteúdo. O universo, ele age de maneiras que a gente nem sempre compreende. E a raiz desse pensamento é o seguinte: se nem sempre a pessoa que eu estou beneficiando, para a qual eu estou agregando valor ali, gerando valor, é quem vai me dar esse valor de volta, quando alguma oportunidade aparece na minha vida, pode ser que seja referente a alguma coisa que eu já fiz no passado. E aí a gente fica nessa culpa em aceitar. Alguém te oferece alguma coisa, te oferece uma ajuda, uma oportunidade, e aí você fica: não, imagina, não posso aceitar. Ou então você até aceita, mas você leva meia, sabe, sem ter aquele mesmo comprometimento que você teria, por exemplo, se você estivesse pagando por aquilo. E o que você está dizendo para o universo? Que você não aceita a consequência de algum outro bom ato que você já teve em algum momento. Essa é uma outra consequência desse pensamento industrial e linear, né? Então, se eu coloco o esforço aqui, o resultado sai aqui. E, na verdade, a gente coloca esforço no mundo, esse esforço roda, influencia pessoas, vira, mexe, assim. A gente não tem controle em como as coisas vão voltar. Então, quando a gente tem problema para receber, a gente está dizendo para o universo como ele tem que dar o que ele quer dar pra gente. Isso, de novo, é uma arrogância humana que não faz sentido nenhum. Aceitar as coisas é não só um ato de humildade, como o maior ato de gratidão que você pode exercer. Aceitar aquilo que foi dado a você. Aceitar, por exemplo, os privilégios que você teve. Se você pôde ter uma educação, se você pôde, sei lá, se instruir, se você pode viver do seu negócio, se você nasceu com uma beleza padrão. Tudo isso tá aqui e você pode e deve pegar pra você e gerar uma coisa melhor ainda pro mundo. Só que esse processo não vai acontecer se você não souber receber. Outro ponto de saber receber é aceitar a vida como ela é, não como você gostaria que ela fosse. Porque eu queria que não tivesse planilha, eu quero que não tenha planilha, que eu nunca precise fazer planilha. Isso é um pensamento infantil. Isso é você ficar numa vontade infantil de que as coisas magicamente aconteçam, ignorando que nada na natureza acontece do nada. Por mais que a gente não veja o processo de uma planta nascer, crescer e te dar um fruto, a coisa mais bonita no mundo é esse processo. Tudo o que o tomate que você comeu passou para ser um tomate para você comer, faz ele ser um tomate tão nutritivo, gostoso ou seja lá o que for. E você pode pensar assim do seu processo também. Todas as coisas que você considera difíceis ou que você ainda não sabe lidar, são as coisas que vão fazer no final do seu processo, o seu produto, a sua entrega ou você como profissional ser realmente valiosa para o mundo. E se as coisas acontecessem magicamente, a história da carruagem e da abóbora é essa. Deu meia-noite,
Assim como ela veio, ela vai. Então a gente pode olhar com muito carinho para esse lado nosso que tá sempre tirando a gente do que a realidade é, porque a realidade tá aqui. Ela pode não parecer abundante e ela pode parecer escassa e ela pode parecer assustadora, mas é só nela que algum tipo de magia pode acontecer. Só se você olhar para a realidade que tem bem na sua frente, aceitar ela como ela é e fizer alguma coisa com ela. Na abstração da sua cabeça, não tem nada acontecendo. Vai dar meia-noite e você vai ter que fazer sua planilha. E sabe o que é o melhor desse processo? Quando a gente chega no final dele e vê que ter aceitado a realidade como ela é, faz da gente, enfim, pessoas mais fortes, faz daquilo que a gente tem, do seu negócio, do seu projeto, uma coisa mais valiosa para você do que se tivesse vindo uma fada madrinha e resolvido as suas questões, porque você que fez. Você se dedicou, tem tua energia em todas as partes do processo, mesmo que você tenha alguém que te ajude, claro, mas você sai com a realização de que você é capaz de fazer coisas que você achava que você não era quando você começou. E isso é muito, muito gratificante. Experiência própria. E o último sim, que eu acho que a gente precisa muito aprender a dizer, é dizer sim pra vida. E eu vou acabar o vídeo assim. Brincadeira, não, preciso explicar. Quando a gente tá no começo da construção ali do negócio, a gente pode pensar que o mais responsável a se fazer é ficar trabalhando, ficar subindo essa montanha que eu falei lá da ambição. Subindo, subindo, subindo e às vezes a gente esquece de parar e olhar a vista. E isso, às vezes faz a gente esquecer que a gente subiu a montanha, porque quando a gente chega lá em cima, a gente não reparou no caminho. E aí a gente já tá pensando na próxima montanha que a gente vai subir. Então, quando eu falo aproveitar a vida, não é simplesmente viver, enfim, é realmente desfrutar do momento presente. Você nunca vai ser uma empreendedora principiante de novo. Tem coisas que vão acontecer agora que não vão acontecer nunca mais. E você tá pensando em quando você for fodona. Tem coisas que você só aproveita estando dentro de um relacionamento. Tem coisas que você só aproveita estando fora de um relacionamento. Tem coisas que você só aproveita quando você tá no CLT. Tem coisas que a gente só aproveita no presente. Só que a gente é viciada em ficar olhando para a mulher que a gente quer ser. E nada disso que tá aqui tá sendo realmente desfrutado. Até as chateações, sabe? Se a gente não tira nada delas, se a gente não... Sei lá, qual que é a graça de viver a chateação que vai acontecer se eu não puder tirar nada disso? Dizer sim pra vida é realmente ser a melhor das melhores do mundo em estar sendo isso que você é agora. Colocar a sua energia na mulher que você é hoje, claro, pensando na que você quer ser, mas colocar a energia no negócio que você tem hoje, sim, mirando no negócio que você quer ter, mas isso aqui que você tem agora é a coisa mais preciosa do mundo. Então, nesse ponto, eu quero que você pense no seguinte: não é só cuidar da terra, plantar e cultivar. Em algum momento você vai precisar colher os frutos do que você plantou e cultivou e comer e saborear, seja ele como ele for. Pode ser que você ainda não saiba cultivar o melhor tomate, mas aquele tomate é teu. Pega ele pra você e desfruta no agora. Não adianta pensar só na lasanha que você vai fazer com ele. E com esse papo todo, nosso último exercício dessa série é você escolher 3 coisas que você pode assumir para si mesma. 3 coisas para as quais você quer dizer sim. Seja um desejo, seja uma parte da sua história que até então você tem negado, seja uma dureza da vida que você está querendo evitar, mas que chegou a hora de dizer sim. Escolhe aí 3 coisas para as quais você vai realmente se abrir e deixar que elas sejam o que elas são e vai aproveitar realmente no fundo dessas experiências. Novamente, usem o caderninho de processo para escrever sobre isso e comentem aqui embaixo quais foram as questões ou como vocês se sentiram nesse processo de dizer sim, porque de novo você vai descobrir que tem muito mais gente que tem as mesmas questões que você e dessa maneira a gente se encoraja a dizer mais sim do que não, já diria Lulu Santos.